Por muitos anos, o nome de Valdemiro Santiago esteve em todo lugar no Brasil. Na televisão, nos templos, nos cultos transmitidos ao vivo e dentro da casa de milhões de brasileiros que acreditavam que, por meio dele, suas vidas poderiam mudar completamente. Valdemiro falava a língua do povo, se apresentava como alguém simples, próximo, que dizia entender a dor de quem estava desempregado, endividado, doente ou vivendo um momento de desespero. E foi justamente isso que fez tanta gente acreditar, seguir, contribuir e colocar ali não só dinheiro, mas esperança, fé e a expectativa de um milagre. Com o passar do tempo, isso deixou de ser apenas um ministério religioso e virou um verdadeiro império. Templos gigantes espalhados pelo país. É um cara de muita má fé, muita cara de pau mesmo. Um cara que enriqueceu, sabe, o terceiro pastor mais rico pela Forbes. Que isso? Eventos lotados com milhares de pessoas, campanhas atrás de campanhas e uma arrecadação que movimentava valores impressionantes. Seja uma das 8.000 pessoas ou até no mínimo uma oferta de R$300. Amém? Ajudando a patrocinar o programa, um mês de programa. Fazendo as contas, especialistas e reportagens passaram a estimar que o patrimônio ligado ao nome de Valdemiro Santiago chegava a cifras bilionárias, dinheiro vindo, em grande parte, de pessoas simples que acreditavam estar investindo na própria transformação de vida. E durante muito tempo, esse modelo funcionou. Milhões acreditavam, poucos questionavam, e qualquer dúvida era rapidamente abafada pelo discurso da fé, do milagre e da promessa de vitória. Mas nenhuma estrutura que movimenta tanto dinheiro, tanto poder e tanta influência permanece para sempre sem ser observada de perto. Com os anos, pessoas que estiveram nos bastidores, que acompanharam tudo de dentro e viram o funcionamento real desse sistema, começaram a perceber que existia um lado dessa história que quase nunca aparecia na televisão. Este vídeo não é para atacar a fé de ninguém. O que você vai ver aqui é a exposição de práticas, números e bastidores ligados a Valdemiro Santiago, revelados por quem viu tudo de perto, e que ajudam a explicar aquilo que muita gente já imaginava, mas nunca tinha visto escancarado. Para entender como Valdemiro Santiago chegou a esse nível de poder e influência, é preciso voltar alguns anos e olhar para a forma como ele se apresentou ao público desde o início. Valdemiro nunca se colocou como alguém distante ou inalcançável. Pelo contrário, sempre construiu a imagem de um homem simples, de origem humilde, que dizia ter vivido as mesmas dificuldades que o povo que o escutava. Essa identificação foi uma das chaves do seu crescimento. Ele falava de desemprego, de doença, de dívidas, de sofrimento familiar, sempre usando uma linguagem direta, fácil de entender, que alcançava principalmente pessoas em situação de fragilidade emocional. Para muita gente, ele não parecia apenas um pastor, mas alguém que realmente entendia o que o povo estava passando. Antes de fundar a Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro passou por outras instituições religiosas e aprendeu, na prática, como funcionava o crescimento de grandes ministérios. Ele entendeu o poder da televisão, da repetição da mensagem e da criação de campanhas que mantinham o público sempre esperando por uma nova virada de vida. Quando decidiu seguir seu próprio caminho, Valdemiro aplicou tudo isso de forma agressiva. Templos começaram a se espalhar rapidamente pelo país, programas de TV ocuparam horários estratégicos e os cultos passaram a ser grandes eventos, sempre acompanhados de testemunhos fortes e promessas de transformação imediata. Com isso, a confiança cresceu na mesma proporção que a estrutura. Quanto mais pessoas acreditavam, mais o sistema se expandia. E quanto maior ele ficava, mais difícil se tornava questionar qualquer coisa, sem parecer que se estava atacando a fé de milhões. Foi assim que Valdemiro construiu não só uma igreja, mas um poder real, capaz de movimentar multidões, influenciar decisões e arrecadar valores que colocaram seu nome entre os mais ricos do meio religioso brasileiro. Um poder que,
por muito tempo, parecia inabalável. Com o crescimento da influência de Valdemiro Santiago, a fé deixou de ser apenas uma mensagem e passou a funcionar dentro de uma estrutura cada vez maior. Não se tratava mais só de cultos ou pregações, mas de um sistema organizado, com metas, campanhas, eventos e uma máquina que precisava se manter em funcionamento o tempo todo. Os templos começaram a se multiplicar pelo Brasil, muitos deles em locais estratégicos, sempre acompanhados de uma presença forte na televisão. A programação era quase diária, com horários bem definidos, linguagem repetida e uma mensagem constante, a de que a mudança de vida estava ligada à participação ativa nas campanhas e contribuições. Esse modelo criou uma engrenagem difícil de parar. Quanto mais pessoas assistiam, mais gente ia aos templos. Quanto mais gente ia aos templos, maior era a arrecadação. E quanto maior a arrecadação, mais a estrutura crescia, exigindo ainda mais dinheiro para se sustentar. Dentro desse sistema, a fé e o financeiro passaram a caminhar juntos. Campanhas eram lançadas com prazos curtos, valores definidos e promessas diretas, sempre reforçando a ideia de que o sacrifício financeiro fazia parte do processo de transformação espiritual. Para quem estava de fora, tudo parecia apenas organização e crescimento. Mas para quem estava dentro, começava a ficar claro que aquela estrutura não podia parar. Ela precisava de fluxo constante de dinheiro, de novos fiéis, de novos testemunhos e de novos eventos para se manter de pé. E é justamente aí que o questionamento começa a surgir. Quando a fé passa a depender tanto de arrecadação, de números e de resultados financeiros, a linha entre espiritualidade e negócio começa a ficar cada vez mais fina. Esse sistema, que por muito tempo funcionou sem grandes questionamentos públicos, é a base de tudo o que será exposto mais adiante. Porque antes de falar das denúncias, é preciso entender que nada disso aconteceu por acaso. Tudo fazia parte de uma engrenagem montada para nunca parar de girar. Com esse sistema funcionando a todo vapor, as promessas feitas nos cultos e nos programas de televisão começaram a ganhar um peso cada vez maior. Não se tratava mais apenas de mensagens de fé ou esperança, mas de campanhas específicas com objetivos claros, prazos definidos e valores sugeridos para quem quisesse participar do que era apresentado como uma oportunidade única de mudança de vida. As campanhas se sucediam uma após a outra. Sempre havia algo novo, uma corrente especial, um propósito diferente, um objeto consagrado, uma entrega maior sendo exigida em nome de uma promessa maior ainda. A lógica era simples e repetida à exaustão. Quanto maior o sacrifício, maior seria a resposta de Deus. Para muitas pessoas, isso soava como fé, colocada em prática. Mas, com o tempo, começaram a surgir questionamentos difíceis de ignorar. Pessoas que participavam de várias campanhas seguidas contribuíam com o que podiam, e muitas vezes com o que não podiam, e ainda assim não viam as mudanças prometidas acontecerem. Além disso, o tom dos discursos foi ficando cada vez mais urgente. A ideia de que aquela campanha era decisiva, de que aquela oferta não podia ser adiada e de que quem ficasse de fora estaria perdendo uma grande chance começou a gerar pressão emocional, principalmente em pessoas doentes, endividadas ou em situação de desespero. Foi nesse cenário que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. Relatos de frustração, de promessas não cumpridas e de pessoas que saíam dos cultos exatamente do mesmo jeito que entravam, passaram a circular com mais frequência, ainda que de forma tímida e quase sempre abafada. Esses questionamentos não vinham de inimigos da fé, mas de gente comum que acreditou, participou e confiou. E quando esse tipo de dúvida começa a se repetir dentro de um sistema que movimenta milhões e até bilhões de reais, ela deixa de ser um caso isolado e passa a ser um sinal de que algo não está funcionando como deveria. É a partir dessas rachaduras que a história começa a mudar de rumo, porque quando a promessa se repete demais e o resultado não aparece, alguém inevitavelmente
decide olhar mais de perto. Foi exatamente nesse ponto que algo começou a sair do controle. Porque, diferente das críticas externas, que sempre existiram, dessa vez os relatos começaram a vir de gente que esteve lá dentro, que viu de perto como tudo funcionava e que participou da engrenagem por anos. Pastores, ex-obreiros, funcionários, pessoas que circularam nos bastidores e acompanharam eventos, campanhas e arrecadações, começaram a falar. Não de forma coordenada, não como um ataque direto, mas em relatos separados que, quando colocados lado a lado, começaram a formar um desenho preocupante. Essas pessoas descrevem um sistema altamente organizado, onde a prioridade não era apenas espiritual, mas claramente financeira. Campanhas eram pensadas com metas de arrecadação. Eventos tinham custos altos, mas também previsões de retorno. E os pedidos feitos aos fiéis, muitas vezes, vinham acompanhados de pressão emocional, usando medo, urgência e promessa como combustível. Um dos nomes que ganhou destaque nessas exposições foi o de Jason Ferrer, que passou a documentar eventos, cultos e bastidores, mostrando algo que raramente aparecia na televisão: o depois. O que acontecia quando o culto acabava, quando as câmeras desligavam e quando as pessoas iam embora do mesmo jeito que chegaram. Os relatos mostram cadeirantes saindo ainda cadeirantes, doentes saindo ainda doentes, pessoas endividadas voltando para casa com mais boletos do que esperança. Enquanto isso, os números impressionavam. Estimativas falavam de patrimônios que chegaram à casa das centenas de milhões de dólares, com fazendas, imóveis de alto padrão, aeronaves e um padrão de vida completamente distante da realidade da maioria dos fiéis que sustentavam tudo isso. Aqui não se trata de atacar a fé de ninguém. A fé é pessoal, legítima e respeitável. O que começa a incomodar é quando ela passa a ser usada como ferramenta de exploração, principalmente contra quem está mais frágil emocionalmente. E quando essas verdades começam a vir de quem esteve por perto, de quem viu tudo funcionando por dentro, o discurso muda. Já não é mais perseguição, é exposição, e a partir daqui, o castelo começa a balançar. Quando as exposições começaram a ganhar força, a estrutura que parecia inabalável passou a dar sinais claros de desgaste. E diferente de boatos ou críticas isoladas, agora os problemas começaram a aparecer nos lugares onde não há espaço para narrativa religiosa. Na justiça, nas contas e nos números. Dívidas milionárias começaram a vir à tona. Imóveis ligados à igreja e ao próprio Valdemiro passaram a ser penhorados por falta de pagamento de impostos, aluguéis e compromissos financeiros. Mansões, templos e propriedades, avaliadas em dezenas de milhões de reais, entraram em processos judiciais ou chegaram a ir a leilão. Um dos casos mais simbólicos foi o de um grande templo em São Paulo, avaliado em mais de 30 milhões de reais, levado a leilão por inadimplência. Além disso, imóveis em cidades como Ilhabela e Rondonópolis também foram alvo de penhora, acumulando dívidas que ultrapassavam milhões em IPTU e aluguéis atrasados. Enquanto isso, funcionários de emissoras ligadas à igreja entraram em greve. Salários atrasados, FGTS não depositado, férias e 13º pendentes passaram a ser denunciados publicamente. Algo impensável para uma instituição que, por anos, movimentou cifras que chegavam à casa dos bilhões de reais em arrecadação. E mesmo diante desse cenário, os pedidos aos fiéis continuaram. Apelos públicos por contribuições de R$1.000 por pessoa, multiplicados por milhares de fiéis, eram feitos para manter programas no ar e sustentar a estrutura. A conta simplesmente não fechava para quem assistia de fora. E começou a não fechar nem para quem estava dentro. O contraste ficou impossível de ignorar. De um lado, fiéis enfrentando desemprego, doença e dívidas. Do outro, um histórico de patrimônio estimado em centenas de milhões de dólares, com fazendas, aeronaves e um padrão de vida incompatível com a crise anunciada. Aqui,
a narrativa muda definitivamente. Não é mais sobre fé, é sobre gestão, responsabilidade e consequências. E quando os números começam a falar mais alto que os discursos, o império, que parecia eterno, mostra que também pode cair. Por muitos anos, o nome de Valdemiro Santiago esteve em todo lugar no Brasil. Na televisão, nos templos, nos cultos transmitidos ao vivo e dentro da casa de milhões de brasileiros que acreditavam que, por meio dele, suas vidas poderiam mudar completamente. Valdemiro falava a língua do povo, se apresentava como alguém simples, próximo, que dizia entender a dor de quem estava desempregado, endividado, doente ou vivendo um momento de desespero. E foi justamente isso que fez tanta gente acreditar, seguir, contribuir e colocar ali não só dinheiro, mas esperança, fé e a expectativa de um milagre. Com o passar do tempo, isso deixou de ser apenas um ministério religioso e virou um verdadeiro império. Templos gigantes espalhados pelo país, eventos lotados com milhares de pessoas, campanhas atrás de campanhas e uma arrecadação que movimentava valores impressionantes. Fazendo as contas, especialistas e reportagens passaram a estimar que o patrimônio ligado ao nome de Valdemiro Santiago chegava a cifras bilionárias, dinheiro vindo, em grande parte, de pessoas simples que acreditavam estar investindo na própria transformação de vida. E durante muito tempo, esse modelo funcionou. Milhões acreditavam, poucos questionavam e qualquer dúvida era rapidamente abafada pelo discurso da fé, do milagre e da promessa de vitória. Mas nenhuma estrutura que movimenta tanto dinheiro, tanto poder e tanta influência permanece para sempre sem ser observada de perto. Com os anos, pessoas que estiveram nos bastidores, que acompanharam tudo de dentro e viram o funcionamento real desse sistema, começaram a perceber que existia um lado dessa história que quase nunca aparecia na televisão. Este vídeo não é para atacar a fé de ninguém. O que você vai ver aqui é a exposição de práticas, números e bastidores ligados a Valdemiro Santiago, revelados por quem viu tudo de perto, e que ajudam a explicar aquilo que muita gente já imaginava, mas nunca tinha visto escancarado.